Ele começou a sua jornada empreendedora aos 16 anos, vendendo borboleta para japonês, recebendo em dólar. Hoje ele é dono da Ribeira Engenharia, a construtora mais moderna da região. Dirley Ribeiro, hoje no Você Fazendo Direito. Tô aqui por Dirley, e aí, cara, obrigado por ter aceitado aqui. E a gente se conheceu andando, eu tava passando ali no escritório, na frente do escritório do amigo em comum, com ele, eu tava numa Fat Boy, né, que eu tenho. E o Dirley tem uma Fat Boy, também gosta de Harley. Velho, quando eu vi a Fat Boy de ali, rapaz, esse aqui parece que gosta disso aqui também. Só que a tua ela é 114, E a né? 114, eu tô a 107. 107, né? É isso mesmo, é. Eu já vi a tua ali na frente da tua, do teu prédio ali na Fernando Guilhom, top, ó. Ontem eu tava dando uma volta nela. Ontem eu fui dar uma esquentada nela, até meio queijo. Pô, Tá ligando ela todo dia? eu ligo. E ontem quando eu fui dar uma volta, até comentei, né? Eu digo, rapaz, a Bruta ficou feliz hoje que eu levei ela pra passear. Com certeza. Guilherme, uma vez a gente tava na praia, tu tava me falando que tu tinha 17 anos, era quando tu me vendia borboleta? Sim, na verdade. Como é que é essa história aí? Rapaz, essa história é o seguinte, né? Essa minha história de empreendedorismo, de comércio. Vai longe. Vai longe. Na verdade, era 16 anos de idade, e lá na minha cidade, em Óbidos, lá na cidade de Óbidos, era muito comum o pessoal pegar borboleta e vender para um cidadão que apareceu lá na cidade. Na verdade, tem gente que não sabe disso, mas tinha um negócio de vender peixe empalhado, principalmente piranha, aqueles peixe pacu, e o cara vendia empalhado. E um dia lá, ele me contou essa história depois, né, que um dia um cara chegou com ele e encomendou, disse, olha, tu exporta esses peixes para cá empalhado. O cara era japonês? Ele exportava para a Ásia. Não sei se você já viu esse souvenir, alguma loja, aqueles peixes empalhados. Já vi, já. Era aquilo, eles hidratavam o peixe e mandavam empalhado para fazer souvenir lá fora. O pessoal achava interessante. E aí o cara pegou e encomendou dele. Disse, e vem cá, tu não conseguia me mandar borboleta? E aí ele, o pessoal pegava tipo brincando, começou a oferecer compra, o povo foi comprando, vendendo para ele. Só que ele é veterinário. Ele é veterinário na cidade, começou a não dar certo o negócio para conciliar o trabalho dele lá com essa exportação. Ele passou em frente por uma outra pessoa, um cidadão lá chamado Manuel, que tinha lá na cidade lá. O apelido dele era Cabocão. Eu tive o apelido do cara. E aí esse camarada, na época, ele começou a trabalhar com isso, chegou a viajar para a Itália, para vender em loco, chegou a viajar para o Japão, ele viajou para a Indonésia. Rapaz, eu conheci a história dele, e um dia me contaram, eu estava assim, tipo lá, 16, 17 anos, eu soube por boatos, que ele precisava comprar, mas estava sem capital, corrida com a minha mãe. Eu falei, pera, realmente, o Cabocão não precisa de capital, o que a senhora acha? Eu falei, traz ele aqui. Eu apresentei ele para minha mãe, de lá em diante, imediatamente do negócio deu match lá, deu certo. Ele começou a me ensinar como é que trabalhava com isso, que se chama taxidermia. Empalhar o inseto é um tipo de taxidermia. Não tem o cara que empalha bicho? Eu sei, eu já vi. Então, inseto é a mesma coisa. Só que tem a taxidermia e a entomologia, que é exatamente o cara que, além de empalhar o inseto, entende, conhece as famílias. Ele foi me passando essas informações, sem ele nunca ter feito nenhuma faculdade, nada do conhecimento prático. E aí nós passamos a trabalhar. Então, na verdade, eu comecei a ganhar dinheiro com as ágrias. Ágria é um tipo de borboleta dentro dos insetos. E tu vendia, a cotação dela era em dólar, né? Tudo em dólar. A ágria é o seguinte, a ágria é como se fosse a rainha das borboletas. Ela é rara, é caro. Para você ter uma ideia, uma ágria comum na época era vendida por $250. E uma ágria rara até $5.000. Meu Deus do céu. Sim, eu me especializei nisso na época. E aí comecei a vender as comuns para esses caras que vinham no Brasil, e as raras eu comecei a exportar. Ganha dinheiro em dólar. E bem, rapaz, em dólar. em dólar. E o dinheiro que tu fez? Ele capitalizou, fez vários investimentos na cidade, comprou alguns imóveis. Meu pai, na época, comprou uns imóveis ali na frente da cidade, construiu um prédio e investiu o dinheiro. Lá em Óbidos. Sim, todo lá. E eu trabalhava, passava o dinheiro todo para ele, que na verdade o capital era dele. Eu trabalhava para ele, entregava toda essa grana que a gente ganhava, a remuneração para ele.
E quando foi no ano de 1998, na verdade, eu vim para Santarém. Não, mas antes teve o negócio do carro. Vem cá, que tu queria um carro. Ah, Tu queria um carro. tem Aí essa teu pai, história. não vou Tem, comprar. Então, tem, não. Então tem. vou parar de trabalhar. tem essa história. Vou parar de trabalhar. Quem Tem sabe essa- trabalhar no negócio sou eu, não quero mais. Eu quero um carro, quero a D20. Vou contar essa. Essa eu vou contar. Tinha um japonês chamado Yasuzuki Nishiyama. Cara, um dos maiores distribuidores de insetos do Japão. No Japão, o povo gosta disso. Meu Deus. Sério, no Japão o povo é fanático por colecionar inseto. Aí, rapaz, o Yasuzuki Nishiyama veio em Manaus. E ainda fomos lá. Tem até um negócio engraçado. Não dizem que em terra de céu quem tem olho é rei? Então, chego eu lá no Tropical Hotel em Manaus para fazer a venda dos meus insetos para o Yasuzuki Nishiyama. Tem mais 4 outras pessoas que também estavam vendendo a ele, porém chegaram antes de mim. Eu era o último, eu cheguei atrasado, eu era o último. E aí de longe eu escutei um deles tentando falar em português com o japonês. Mas não vai dar. Não tinha condição. O cara virava e dizia bem assim para ele: borboleta rara, muito bela. Aí o japonês balançava a cabeça assim, como quem não está entendendo, né? E eu tenho uma noção básica de inglês, na época normalmente tinha feito aqueles cursos da física e tal. Aí eu escutando lá de trás, levantei a mão, disse: May I help you? I disse: oh, please, what's it say? Say, I can't translate, but one moment please. You buy my butterflies the first time, and the next I will translate for you buy the butterfly that this man went to sell for you, okay? So, oh, thanks. Acabou, cortou o cara. Aí o cara virou pra mim e disse: ó, Dirley, o que foi que ele falou? Esse rapaz disse pra tu esperar lá atrás, que ele quer conversar comigo primeiro. Nessa brincadeira, Boa. nessa brincadeira, eu vendi 49 mil dólares. Nós estamos falando de 1996. Dólar. Cara, quando foi para traduzir o que ele queria falar pro japonês, eu virei para ele e disse: querido, só que você vai ter que me pagar 10% por tudo que eu conseguir traduzir e vender junto com você, senão eu já vou me embora. Ele disse: não, ok, beleza. Aí eu virei pro japonês e disse: ma'am, an amendment, please. I will translate. By the way, you made to pay for me 10%. Ganhou 20%. Mano, aí é daí que vem a história da D20. Os 20% eu dei pro meu pai. Eu sei. Eu virei pra ele e disse: é o seguinte, eu quero comprar um carro pra mim. Então, que carro que eu quero comprar pra ti? Não, pô, eu quero uma D20. Eu passei no Braga Veículos, uma D20 pra esse tipo. Tá louco? Por que D20 tá louco? Não, que isso? É o seguinte, eu acabei de te dar 49 mil dólares. Ainda peguei mais esse monte de comissão. É o seguinte, se não comprar meu carro, não traduzo mais. E eu também não vou mais trabalhar, não, porque assim não dá, não. Aí ele virou pra mim e disse: pô, Dirley, mas que negócio é esse, meu filho? Eu disse: não, cara, é o seguinte, hoje em diante traduza o senhor, pegue uma pessoa, contrate um intérprete e bora lá verificar quando ele. Não, tá bom. Vamos lá. Vou comprar essa D20. Vamos lá que eu quero Mais negócio. É verdade, foi esse caso. E, Dirley, fala pro pessoal aí qual é o teu negócio. Bom, pessoal, Ribeiro aí. fala aí. hoje a Ribeira Engenharia aqui em Santarém, nós estamos já trabalhando estamos completando 13 anos de mercado. Parece que foi ontem. Lembro como se fosse ontem, quando eu startei esse negócio com o condomínio, lá na Curuá, condomínio Marina Bela, foi o nosso primeiro empreendimento. Nós estamos há 13 anos já no mercado. A gente começou com condomínios horizontais, e depois passamos para o condomínio vertical. A partir de 2015, nós ingressamos no mercado da verticalização aqui em Santarém. Qual foi o primeiro, 2015? Qual foi o primeiro edifício? O primeiro edifício que eu fiz, eu costumo dizer que foi o evento teste. Eu fiz para mim o edifício Prime, na Tuiano Meira. Ah, eu sei, aquele... é o- Eu sei. Exatamente. Que o acabamento dele é bacana, todo na pastilha. E logo depois do edifício Prime, eu estava concluindo a obra do Prime, nós já estávamos iniciando a obra do edifício Royal, que é bem na frente. Que é aquele já no final da Curuaúna, aqui pertinho no começo da Curuaúna, perto do... Não, o edifício Royal é na Tuiano Meira, em frente ao Prime. Ah, em frente ao Prime, do outro lado da rua. Exatamente onde eu moro hoje. Eu moro lá nos apartamentos lá, um apartamento de cobertura lá do edifício Royal. E foi isso, eu fiz o Prime, na sequência eu fiz o Royal e liberamos para venda. E aquele enorme ali no...
Ele é o Amazon River. Aquele que eu passo todo dia ali perto do colégio do O Armando. Amazon River é na Coroa com a Marechal. E tem um caso interessante do edifício Royal. Um caso interessante. Por quê? Veja bem, quando eu fui edificar este prédio, eu fui fazer uma pesquisa de mercado. Certo? Peguei e fui em várias imobiliárias. Cheguei nas imobiliárias. Para minha surpresa, todo mundo me disse, olha, cuidado, não faz, não entra. Esse negócio aí de verticalização é perigoso. E já tem outras empresas no mercado. Não faça isso. Fui uma, duas, três. Todo mundo me disse que não ia vender. E aí eu peguei e, bom, já que me deram esses conselhos, eu vou fazer o seguinte, vou me fazer de surdo. Eu tenho convicção, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu devo executar, e eu vou para cima, eu vou fazer, vou executar, vou colocar à venda. Eu acho o seguinte, quando a pessoa foi e me reclamou, eu disse, não, porque o mercado está ruim. Veja bem, nós estamos falando de 2016, passamos uma crise horrorosa em 2014. Todo mundo sabe muito bem o que aconteceu em 2014. Na época do governo Dilma. Né? Exatamente, a gente vinha saindo de uma ressaca. Na época daquela crise dos subprimes lá nos Estados Unidos, crise imobiliária. Exatamente. E aí, quando eu vi essa situação, eu fiquei temerário, realmente, não vou dizer quem fiquei. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, não, mas eu fiz a minha pesquisa. O mercado está aí. O que está acontecendo é o seguinte, do meu ponto de vista, na época, eu cheguei a esta conclusão. Os produtos que tem disponível no mercado, eles criaram uma barreira para si próprios. Por quê? Quem deseja não pode pagar. E quem pode não deseja. Essa é uma barreira muito grande quando você está trabalhando no mercado de imóveis. E eu explico isso. Quando você ouvir alguém falar isso, bom, eu nunca tinha ouvido. Da minha cabeça, eu queria isso. Eu tenho que criar um produto que quem deseje possa comprar. Porque senão eu vou entrar onde está todo mundo hoje aqui nessa crise. Tem o produto, porém, quem deseja não pode. Quem pode não quer. Sabe quem não quer? Porque é o seguinte, quem pode comprar este produto, ele tem algumas exigências pré-estabelecidas. Quer ver? Ele quer uma localização. Ele quer saber o que é que tem no entorno. Ele quer saber o que tem por perto, se ele pode ir caminhando. Tem uma farmácia lá por perto? Tem uma panificadora lá por perto? Tem supermercado, gente, perto disso? Hã? Tem um pet shop? Como é que ele sai desse edifício? Ele vai de onde para onde? Quais são as vias de acesso? Ele tem várias vias de acesso? Essas perguntas eu fiz a mim mesmo, e na hora de eu escolher o terreno, que é esse da frente do prédio, né? Porque o terreno ainda não era meu. Ainda não era meu. Esse terreno era de uma outra pessoa. E essas respostas na minha cabeça tinham sido positivas. Por isso que eu entendi. Eu digo, bom, se o preço do metro quadrado for razoável, eu vou encontrar quem deseja e pode pagar. Pois é, mas ainda tem mais alguma coisa também, que o teu acabamento é excelente, né? Exatamente. Não é porque a gente se conhece que se não fosse bom, também te diria. Mas aí a gente sabe que o teu diferencial também é o Eu acabamento. trabalho muito nisso, a gente foca muito no acabamento. Porque assim, você edificar um empreendimento, um edifício, tem todas umas normas técnicas de execução, garantia por causa das questões estruturais. Por exemplo, já o acabamento, além de ser uma questão de bom gosto, é uma questão de sensibilidade de quem executa, de entender que se você vai entregar um imóvel que tem que ter uma certa garantia, o Código de Defesa do Consumidor já pré-estabelece essa condição, você precisa tomar cuidado na qualidade do acabamento, no que você executa. A gente vai firmar muito nisso. Pois é, eu vejo que teus prédios eles são revestidos, né? Sim. Bem revestidos, né? Sim. É, porque questões de infiltração, já publica e tal, até porque, salvo engano não, o construtor ele dá a garantia de 5 anos, Exatamente. né? 5 anos do produto dele, então, tipo, se ele não fizer uma coisa bem feita, ele vai arrumar dor de cabeça, né? Vai ter dor de cabeça e não é pouco. É problema. Quando alguém chega e me pergunta, eu estou interessado em fazer um edifício ou uma casa, eu digo, busca o que tem de melhor no mercado. O melhor, geralmente, é o mais barato. Eu explico. Ele é mais barato porque, a longo prazo, ele vai eliminar a possibilidade de patologia. Patologia, para o construtor, é problema, é gasto.
É mais difícil você consertar um problema do que você comprar um produto de qualidade superior e já evitar que esse problema venha a aparecer. Não sei se tu lembra a primeira conversa que a gente teve, até conversando contigo, acho que no auge da pandemia, cara. A gente conversou sobre aquele teu prédio já ali na Marechal com a Corona. Eu vi que tu anda muito rápido nas tuas obras, né? Sim. Tu lembra que eu te falei? Eu disse, olha, Sim. cara, tu anda muito rápido nas tuas obras e tal. Eu acho que tu tá fazendo certo, porque quanto mais rápido tu for, menos custo tem, né? E a gente vê justamente o contrário, né? São obras demorando, e eu acho que eleva muito o custo do, né? Você sabia que a questão da velocidade de execução na obra tem, claro, a ver com a organização operacional, claro que tem também a ver com o treinamento dos colaboradores, mas desde que eu iniciei com o Edifício Royal, nós falamos do cuidado. Eu fui fazer algumas pesquisas no mercado, por exemplo. Olha só, como é que as empresas de fora fazem isso? O que esses caras fazem para tocar, por exemplo, uma obra, se for o desejo, mais rápido? Fui pesquisando, eu encontrei um produto que hoje aqui, acredito que todas as construtoras já estão trabalhando com ele, que é uma cubeta. É uma cubeta de uma empresa chamada Apex, que você monta a laje muito mais rápido do que você montaria de forma convencional. Essa laje lá você monta ela com as escoras metálicas, que ela tem que adquirir. Eu fui lá adquirir. Adquirir escola metálica, aprumador metálico. Um aprumador, ele evita que você precise fazer uma estrutura de madeira ao entorno de um pilar. Que já leva tempo pra caralho. Exatamente. Não gasta mais também, né? Não gasta mais também. Com madeira, com prego, tempo. Então, a gente adquiriu equipamento e novas técnicas para aplicar na execução. Isso acabou nos dando velocidade, claro que junto com o treinamento dos nossos colaboradores ali todinho, isso aplica mais velocidade. Hoje, por exemplo, no edifício do Prestige, que é um condomínio que são com 6 blocos. Prestige são 6 O blocos. Prestige fica onde? O Prestige está sendo executado hoje na Vila Maracanã com a Fernando Guilhom. Maracanã com Fernando Guilherme. Isso, lá perto do Açaí, perto do Atacadão, uma área que tem grande expansão. Nós lançamos esse empreendimento há um ano atrás. São 6 blocos, cada bloco com 6 pavimentos e 20 apartamentos por bloco. São sempre 20 unidades. Rapaz, é grande. Um ano de obra. Nós temos 4 torres concluídas. A estrutura, nós estamos com a torre A finalizando o acabamento, a torre B está no alvenaria. Já. Aquele que eu fui lá na frente contigo, levei até meu pai lá. Exatamente. É mesmo? Sim. Nós já vamos para a torre E. Meu Deus. Semana que vem a gente começa a torre E. O que acontece? O Prestige nós estamos conseguindo jogar laje a laje 15 dias. 15 dias? 15 dias. E isso, se eu deixasse, ia mais rápido. É verdade. E os operários lá, tem vezes que nós temos um negócio. Eu costumo pedir para nossas lajes sempre coincidir a concretagem na sexta. E tem explicação também. Não é que seja porque eu acho bacana o cara na sexta-feira sair feliz porque bateu a meta dele. É porque, como o nosso processo é acelerado, para dar um início de cura, início de pega, para depois, quando eu for com mais 4 dias, nós pretendemos. Proteção é um tipo de execução de laje em que você ainda, além de acelerar o processo de desforma, você diminui a quantidade de pilares. Quando diminui a quantidade de pilares, é menos gasto. Entendeu? Rapaz, Nós estamos nesse estágio. lembro que a gente também conversou outra coisa também. Eu te conversou, poxa, de lei, subiu. Poxa, a pandemia chegou, subiu um monte de material de construção, foi o que mais subiu. É verdade. Não lembra que eu te perguntei? Sim, cara, como é que tu tá preparado para isso aí? Aí, não, tu me falaste, não, Clay, eu cobri boa parte do material e tal. Tu falaste de preparação, de logística e tal, de organização. Aí, tipo, como é que tu conseguiste? Tu era de que área, hein, Dirley? Eu sou a primeira formação minha de administração de empresas. Pois Eu sou administrador de empresa, depois eu fiz direito, eu sou advogado também, e hoje eu sou engenheiro. Quando às vezes me perguntam... Administrador, direito, bacharel em direito e... Eu sou advogado. E advogado O em direito. 1740. Eu era advogado trabalhista patronal. Eu não queria nem confusão, hein? Queria advogado patronal. Aí quando me perguntam, eu qual a tua profissão? Esse rapaz é administrador de empresa, advogado, engenheiro, filósofo, playboy. Minha mulher grita, não, playboy não mais. O Playboy não mais, agora eu parei.
Só quando dá a voltinha na Fat Boy, dá uma curtição. Agora, tipo, então tu levou isso aí pra área de... Porque, cara, não é comum. Eu conheço vários construtores. Lá em Fortaleza, em Belém, eu tenho alguns amigos. Tem sócio da minha mãe, tem sócios da área também. São caras excelentes, né? Mas aí falta um pouquinho, falta um e o outro, falta um pouquinho dessa percepção aí que eu acho que você, Tem que tomar cuidado. graças a tuas formações, ou então experiências já anteriores em outras áreas, tu conseguiu adaptar isso aí, não foi? Sim, o que acontece é o seguinte, quando você trabalha com a construção civil, é notório que os preços do material de construção variam demais. Tanto é verdade que todos os contratos de imóvel vendido na planta são regidos pela lei do inquilinato. A gente precisa ter uma previsibilidade que é a correção de índice nacional da construção civil. Esse índice, ele incide exclusivamente nas variações de material de construção e de mão de obra. Ele não tem nada a ver com IPCA, não tem nada a ver com inflação. É um índice exclusivo da construção civil. O que acontece quando a gente starta uma obra? No meu caso, eu procuro ter previsibilidade orçamentária. Como que eu procuro trabalhar isto? A gente pega um edifício, por exemplo, neste momento estamos em obra do edifício Sunset, certo? Ali na Mendonça Furtado. Bota aí, ó. Bota aí, lá pertinho do fórum. Hoje o Valeu, Sunset, dentro de, provavelmente, estamos trabalhando para dentro de 15 dias, o Sunset vai estar saindo do chão, que eu digo que é a execução 100% de fundações, e os pilares vão começar a brotar para haver a repetição de laje. Então, o que acontece? Antes de tudo, antes da gente cavar um buraco de estaca, que as estacas é onde inicia a estrutura de fundação do edifício, eu peço para o engenheiro estrutural me dar duas respostas, certo? A primeira delas, qual é o tipo de fundação que esse edifício necessita, pelo peso que ele vai ter? Essa é a primeira resposta que ele me dá. E a segunda, qual é a quantidade de aço e concreto que a estrutura vai levar? Do zero na caixa d'água. O calculista aí vai ter que, tem que ser bom. Com essas respostas em mãos, eu busco a previsibilidade orçamentária. Explico para você. Por exemplo, no caso agora que nós estamos vivenciando, nesse instante, está acontecendo, o edifício Sunset. Ele me disse, olha, Edilei, o edifício Sunset vai levar 230 toneladas de aço nas seguintes bitolas. Tantas toneladas em 25 milímetros, tantas toneladas em 20, tantas em 16, tantas em meia, tantas em 10, tantas em 8 e assim por diante, até a bitola menor, que é o 5.0. Partindo desse princípio, eu vou ao mercado. Digo, bom, para me ter previsibilidade orçamentária, eu tenho que comprar estas 230 toneladas de aço e ter ela no pátio. E alguém chegou e perguntou, e se o preço baixar? Eu digo, aí que está o ponto, amigo. Não interessa. Eu orcei no preço de hoje. Eu já sei também que agora, até o final, quanto é que eu vou gastar de aço. Não interessa se ele baixou, se ele subiu. Eu estou com previsibilidade orçamentária. E foi o que nós fizemos. Até para tu poder ter um norte também de precificar. Lógico, você não imagina. Senão tu não consegue precificar direito. Não, porque vamos lá que eu precifico ele aqui embaixo e eu tenho uma variação forte. Aí acabou, achar a tua mágica. Como é que vai ficar? Ela pode até sumir, tem casos que ela desaparece. Não, a gente vê muito construtor que teve prejuízo. O No esquema do mercado. O Sunset hoje, por exemplo, nós já adquirimos todo o aço até a bitola de 10 milímetros. Ou seja, só me falta comprar as menores, em que o peso de 30 toneladas é um volume muito grande de aço. Então eu posso fracionar agora essas bitolas menores. É nesse sentido que a gente procura ter a nossa previsibilidade. Concreto, por exemplo. Nós temos contrato hoje com algumas empresas aqui na cidade. Uma delas hoje que trabalha comigo aqui é a Jade, fornece concreto para a gente. E a gente tem também um margeado de tanto a tanto, para a gente ter mais ou menos um norte para trabalhar. Partindo daí em diante, a gente tem que cuidar agora dessa mão de obra, dos nossos colaboradores. Tem que ter todos os treinamentos, todos os exames admissionais inerentes ao INR35, que tem a ver com a saúde psicológica e física desse colaborador, para saber se ele tem capacitação para trabalhar em altura. Tendo essas respostas todas ok, então as equipes startamos a obra. No momento do start da obra, a gente larga
já sabendo que a nossa chegada lá na caixa d'água tem tantas toneladas de aço, tantos 1.000 metros cúbicos de concreto, neste tipo de resistência. Para a gente executar em determinado tempo, nós estamos tendo nesta equipe, para laje a laje executar, de tanto em tanto tempo. Partindo disso, eu vou lá com essa equipe e tenho que a coisa é a seguinte: aperta minha mão, vocês topam comigo? Vamos levantar esse prédio? Sem se comprometerem comigo, aí... Tu tá com quantas obras? A Ribeiro tá com quantas obras aqui na A cidade? Ribeiro Engenharia hoje, nós estamos dentro de aproximadamente 60 dias. E finalizando as obras do Amazon Rio, então eu já estou nem conferindo mais o Amazon Rio. Mas vamos agora para a obra pesada. Nós estamos hoje com o Sunset, aqui na Mendonça Furtado, que é uma torre de 23 pavimentos. São 38 apartamentos apenas, que são de altíssimo padrão, 2 por andar, e mais 2 coberturas duplex. Nós temos o Prestige, que são apartamentos de 112 metros quadrados. Inclusive, nós temos nosso decorado lá no nosso stand de venda na Fernando Guilhom. Quem quiser visitar lá, conhecer como é que é o nosso acabamento, vá lá. Aquilo ali é o nosso mínimo. Quando você chegar lá e entrar no apartamento decorado do Prestige, você vai descobrir como é o mínimo que a Ribeiro entrega. Aquilo é o nosso mínimo. Beleza? E lá no Prestige são 112 metros quadrados, são 120 unidades. E graças a Deus, para minha felicidade, nós fizemos o pré-lançamento do edifício Village Garden, aqui na Silva Jardim com a Plácido. Próxima de São Raimundo, uma esquina, as obras ainda não iniciaram. Nós estamos previstos o início da obra do Village Garden para o mês de setembro, porém, como é costume da Ribeiro Engenharia, provavelmente anteciparemos a start dessa obra. Por quê? Porque ele está 80% já comercializado na unidade do Village Garden. Poxa, 80%. Sim, graças a Deus. Tá com o nome bem, tá São com o nome 78 unidades. São 78 unidades, apartamentos de 130 metros quadrados, com 2 vagas de garagem. A área de lazer do Village Garden vai ser uma das mais estruturadas de Santarém. Quantas pessoas aí? Sobre o teu comando, é isso que eu ia perguntar, por isso que eu te perguntei. É muita das obras. gente. É muita Porque gente. eu quero entender como é que tu dá, quantas pessoas normalmente, sabe? Olha, Não precisa dar um número exato, não. hoje, o número que eu vou te dar aqui, para muitas pessoas, pode causar surpresa, tá bom? Para mim, eu acho muito. Para alguns, ele vai dizer, mas pelo quantitativo de obra que você tem, é pouco. Bom, antes de responder o número, eu quero te dizer que eu procuro otimizar o máximo possível a nossa mão de obra, com a capacitação e o treinamento deles. Entretanto, nós dispensamos semanalmente 1h30 a menos em cima das 44 semanais, que seria o que um funcionário deveria trabalhar. Meus lugares, eles trabalham 42 horas e meia apenas por semana. Quantos normalmente tu tem? 70 e poucos você. 76. E quem dá o curso desse povo todo? Esse povo todo é o seguinte. Porque capacitar, meu amigo, capacitar é difícil, porque a gente capacita lá nas empresas da Débora, são o quê? Vai pro 5º ano. Obviamente que já tem gente muito boa e tal, mas capacitação é contínua. Então vamos lá. Nós temos Semanalmente. Dentro da minha empresa, nós temos um trabalho que eu aplico já há uns 10 anos, nossa história de 13 anos. Como é que faz assim? Toda vez que você ingressa na minha empresa para trabalhar, não interessa a tua função. Se tu for um ajudante geral. Na primeira conversa, nós estamos nós dois aqui sentados conversando, você vai sentar para conversar comigo. O que eu vou te pedir? Eu vou te pedir que tu seja sincero e franco comigo. Tu tem vontade de crescer na vida? Se tu tiver, eu vou te fazer um desafio. A partir de hoje, eu vou te colocar do lado do nosso melhor pedreiro. Ou se a tua função for ajudante de ferreiro, do nosso melhor ferreiro. Ou se for de carpinteiro, tu vai ser ajudante do nosso melhor carpinteiro. A tua obrigação é dentro de 6 meses, tu tá pelo menos perto do que esse cara sabe fazer. Se tu fizer isso, eu vou te graduar e melhorar a tua carteira. Vamos junto? E graças a Deus a gente tem conseguido. Então, a capacitação hoje dos nossos funcionários, além dos treinamentos que a gente faz dentro do canteiro, é cobrado também que eles se autopoliciem em tentar evoluir dentro do empreendimento. Acontece aqueles que não querem? Sim, claro que acontece. De vez em quando acontece. Acontece bem.
E às vezes a gente é obrigado a desligar, sem, assim, confusão. Eu chego com um cara e digo, olha, amigo, você está um certo tempo comigo, infelizmente você não conseguiu evoluir, eu vou te libertar para você, de repente, fazer outra coisa na vida e você vai crescer lá, porque aqui não estou vendo evolução na sua parte. Como é que você vai ficar aqui 1, 2, 3, 4 anos com uma ajudante de pedreiro? Não acredito que não planeje fazer um reboco, cara. Sabe mestrar? Entende pum? Desquadro. Se tu não entende esses 3 itens básicos da construção civil, nós temos um problema. Você fica 1 ano aqui só batendo massa, não faça isso não. Vamos tentar outra coisa. E a gente vai treinando. E graças a Deus eu tenho conseguido, viu? Eu tenho conseguido, eu sou muito feliz com meus operários, gosto muito deles. Graças a Deus a gente tem um trânsito muito bom, nem temos problema, graças a Deus. E tem tocado algo nessa velocidade que você tem visto, claro que buscar essa qualidade, né? Tem que ter qualidade tanto no material quanto da execução. Pois é, esse planejamento teu que eu acho que tá a chave do negócio. Não, ele não é fácil, é complicado mesmo, é uma área difícil. Pois é, porque planejamento, olha, planejamento, execução, capacitação, e isso forte na tua empresa, né, culturalmente, né, porque tu conseguiu estabelecer uma cultura dentro da tua empresa, que é o mais difícil. É verdade. Isso aí não tem preço. Isso realmente É uma coisa que não aparece no começo. Só aparece a médio e longo prazo. É verdade. É como se fosse o jargão, né? Como se fosse o encanamento das tuas obras, né? Sim. Você investe em encanamento bom, mas não aparece, né? Sim, é uma parte que está oculta. Só que você bota aquilo ali que é para não ter dor de cabeça, né? Você aplicando melhor. Poxa, isso aí é impressionante, porque é isso o teu diferencial, então, cara. Pode ter certeza. Eu te dar um exemplo aqui prático. Quando eu comecei a executar o edifício rural, eu sou sincero em falar isso. Eu não sabia como é que eu ia executar o reboco da fachada do prédio. Porque até então, as construtoras aqui na cidade pegavam os próprios operários do seu canteiro para executar o reboco de fachada. Acontece que o reboco de fachada ele tem alguns pormenores, ele tem algumas características de execução que é diferente do reboco de parte interna. Tem muita gente que não sabe disso. Aliás, pouquíssimas pessoas sabem disso. Impedir infiltração, desgaste. É a forma. A forma. Para você executar uma fachada, não é simplesmente você fazer igual uma parte de dentro. Uma parte interna, você chapisca. Espera a cura do chapisco, aplica o reboco e desempena ou sarrafia. Desempenado quando você vai pintar, sarrafiado quando você vai revestir. Um prédio todo revestido, o reboco é todo sarrafiado. Acontece que não é simples assim. Tem muitos pormenores. Por exemplo, a estrutura de concreto tem que ser tratada, porque a tendência da alvenaria é não aderir no concreto. Tem que ter um tratamento. Você tem que lixar, você tem que pegar um laço específico, tem que ter lá. Essa tela tem que ser aplicada numa certa distância, tem que ter pino. Tem que ter também uma dilatação já pré-determinada na fachada do prédio. Partindo disso, eu não via aqui na nossa cidade pessoas que conseguissem executar com esta qualidade. Não é que não tivesse quem não executasse, mas me parecia na época um pouco pobre de mão de obra nisso. Então o que eu fiz? Fui pesquisar. Encontrei uma empresa que tinha feito mais de 30 edifícios em São Paulo. E essa empresa foi lá e disse o seguinte: cadê o pessoal que trabalhou com vocês? Tem muita gente que foi para cá, tem muita gente que voltou para o Nordeste, conseguiu contato pelo pessoal do Nordeste. Esse pessoal que já tinha trabalhado executando essa quantidade monstruosa de edifícios verticais. O que eu fiz? Entrei em contato, consegui os caras, fiz a proposta e trouxe eles para cá. Para eles virem para cá, eles exigiam que eu pagasse a casa que eles iam morar, o transporte diário, café, almoço e jantar. E ainda uma cervejinha no final de semana. Olha o custo disso. Eu aceitei. É o custo do aprendizado. Eu aceitei, trouxe. É o Franciel, trabalha comigo até hoje, está comigo hoje no Prestige. Ele não executa a obra de nossos colegas construtores aqui na cidade quando não tem fachada minha para fazer. Quando tem fachada minha, ele está lá dentro. Mas, partindo disso, ele já trouxe outras pessoas que trabalharam, que estão executando outros prédios. Nesse momento, fachada aqui na cidade de Santarém, até onde eu tenho conhecimento nesse momento, é apenas essa turma que eu trouxe de lá que está executando. Bacana isso. Nós mudamos aqui os cenários. É legal, trouxe uma qualidade. Exatamente. E eu posso te falar uma coisa? Eles não aceitam fazer um reboco de dentro de uma casa.
Isso, eles estão habituados a trabalhar naquele balancinho por fora, que para eles é normal. Eles não querem trabalhar porque eles dizem assim, esse trabalho aqui de dentro rende pouco para gente, porque o trabalho de fora é melhor, a remuneração é melhor. Eles produzem mais. Hoje eles estão fazendo a fachada da Bloco A do Prestige, fizeram o Amazon River, já fizeram o edifício aqui, o Nick, eu fiquei sabendo. Todas as obras hoje verticais que você for lá, hoje em Santarém, ou é o Franciel que colocou um irmão dele, ou um primo dele, ou um amigo dele. E hoje ele chegou comigo e disse, Odilei, está há 15 dias atrás, não precisa mais pagar meu aluguel. Muito obrigado, você me ajudou muito, nós estamos com muita obra, graças a Deus. A partir de hoje, eu assumo daqui para frente. Nem a cerveja. Não, nem a cerveja. Graças a Deus, fiquei feliz. É uma sementinha que a gente plantou. É bom, cara. Isso é bom. A família do cara progride. Sim, né? E a gente capitaneou isso aqui. Poxa, muito legal. Dilei, a Ribeiro, engenharia, pretende chegar aonde? Aí uma pergunta. Conta aí pra gente. A pergunta é interessante, porque assim, eu quando iniciei a Ribeiro Engenharia, sendo bem sincero, eu não imaginava que nós teríamos essa dimensão que tomamos hoje. Uma vez eu falei isso, olha, se dentro de 10 anos eu não estiver trabalhando num prédio, eu paro e vou fazer outra coisa. Porque eu entenderia que eu não teria evoluído no segmento e eu não teria qualidade para aquilo. E foi o que aconteceu. Nós iniciamos no ano de 2009 e no ano de 2015 nós já tínhamos iniciado a medicalização. Hoje, eu costumo dizer o seguinte, quem manda é o mercado. O mercado. Então, a Ribeiro vai até onde o mercado desejar. É o que eu digo sempre. O mercado, gente, ele é o nosso maior patrão. Ele demite do CEO da empresa àquele cidadão que está fazendo o trabalho de ajudante. Então, o mercado é esse. Hoje, graças a Deus, aqui em Santarém, nós estamos com o mercado que, no meu ponto de vista, de acordo com os nossos empreendimentos e como está sendo executado as nossas vendas, ele está aquecido. Apesar de que a gente vê o rumor, as pessoas querem ter melhor com mudança de governo. Alguém chegou comigo quando foi para me lançar o edifício Vila de mas tu não está com medo do mercado? Claro que estou com medo do mercado. Não é ruim ter medo. O que é ruim é permitir que ele te ingesse. Esse é o problema. O medroso, ele é cauteloso. Ele se aplana, ele se inteira. Ele vai buscar conhecimento, já que ele é temerário. Não é ruim ter medo. O ruim é permitir que o medo te ingesse. Aí, meu amigo, é aquela velha prática que diz: a raiva, no momento de desespero, sempre é melhor que o próprio desespero. Quando é que o cara diz, olha, a raiva sempre é melhor que o desespero. E é verdade. Pelo menos esse movimento. Então, assim, hoje nós estamos trabalhando aqui nesse sentido. O mercado nos abraçou, nós estamos evoluindo junto com o que o mercado permite. Essa é a nossa ideia. E é interessante aqui, porque Santarém está aquecido. Sim. E outras capitais, capital mesmo, sim, elas estão um pouco patinadas. Sim, claro. É interessante isso. Está um pouco na contramão do mercado. Então, cara, eu acho que é o tipo da coisa. Se você ficar escutando artífice de coisa nenhuma, sim, arquiteto de prédio nenhum, de projeto nenhum, sim, fica complicado. É isso que você nunca faz nada na vida. É isso que eu acho. Eu acho que cada um nasceu aí para brilhar, seguir o seu caminho e tem que ter coragem mesmo. Sim. O cara sem coragem, sem força de vontade, sem ser proativo, ele não consegue nada não, meu amigo. Eu acho que a vida fica um pouco mais difícil. Ele, na verdade, vai ter um pouco mais de dificuldade. Com certeza, porque a barreira dentro de si é a maior barreira que o cidadão pode enfrentar. Pois é. Edilei, e para o pessoal que está assistindo aqui o Você Fazendo Direito, você que é esse empreendedor jovem, formou em administração, sim, é advogado, AB, qual é o número do AB? 11740, advogado e trabalhista patronal, E engenheiro. Poxa, e essas obras todas e tal, essa qualidade toda, essa velocidade toda, poxa, até de pensamento, de raciocínio, o que você poderia dar uma dica aí para o pessoal, ou um conselho, ou contar uma passagem que você acha interessante para o pessoal se inspirar? Porque com certeza o pessoal já se inspirou muito em você aqui
Isso aqui é a finalidade desse podcast, é trazer pessoas que possam agregar, trazer conhecimento, trazer inspiração. Até pra gente que tá. O Bira ali ficou, poxa, eu quero conversar com esse cara, eu vou comprar o apartamento dele aqui já. Vou visitar aqui. Olha, se eu pudesse falar em poucas palavras, para quem estiver nos ouvindo, é que não tenha medo de ousar, certo? Não tenha medo de ousar. É evidente que você tem que se planejar, tem que ser organizado, tem que ter coragem, tem que ser ousado. São várias condições de um bom empreendedor. Então não tenha medo de ousar. Se você tem o conhecimento sobre um assunto, você interessa-se por ele, aquilo te dá prazer em trabalhar com aquilo, você levantou o mercado, levantou os potenciais compradores deste produto, e você tem conhecimento na execução desta área, se o ponto final for que você tem que ser ousado em certo ponto, claro que na medida da segurança financeira, ouse, não tem a medida. Pois é. O que ele está dizendo aqui também ousado não tem nada a ver com irresponsável. Não. Uma coisa não tem nada a ver, tanto é que ele falou em planejamento. Sim. Mas ousado é realmente, pessoal, você tem que ter coragem, você tem que se mexer, é isso aí, cara. Sim. Porra, Tem que ir pra cima. Muito obrigado aqui pela presença, Eu que cara. Foi agradeço massa, o viu? convite. Eu que agradeço o convite. Vamos dar uma volta de Harley. Aí a gente tem que marcar um sábado aí à tarde. Pessoal, Esquentar a bruta. Pessoal, é o seguinte, se faz algum sentido para você acompanhar o canal da gente, se inscreva no canal, dá o like. Aproveitando o ensejo já, pode fazer pergunta, faça pergunta, veja quem você tem interesse em ouvir aqui no canal da gente para a gente poder convidar. Não é não, Bira? Valeu, pessoal. Até mais.